Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje de matemática do primeiro ano. Hoje nós vamos falar sobre igualdade de conjuntos. Ontem nós fizemos a introdução do tema, noções de conjuntos, falamos sobre conceito, né? O que são conjuntos, que é um conceito intuitivo, né? Conjunto não tem uma definição. Então hoje nós vamos falar da igualdade de conjuntos. Então, quando é que dois conjuntos eles se tornam iguais? Qual é a condição para dois conjuntos serem iguais? Olha só, dois conjuntos A e B são iguais se todo elemento de A pertence a B e, reciprocamente, todo elemento de B pertence ao conjunto A. Então é isso aí que vai definir uma igualdade de conjuntos. Para dois conjuntos serem iguais, eles precisam ter os mesmos elementos. Todos os elementos de um conjunto devem pertencer ao outro conjunto, certo? Então vejamos aqui o exemplo. O exemplo primeiro aqui. Eu tenho o conjunto A, que é igual aos elementos. Lembra que a gente falou ontem, né? Dessa definição aqui. Como é que eu defino o conjunto? Como é que é representado o conjunto? Letra maiúscula, né? Então tá aqui, conjunto A igual chaves, né? Entre chaves. Aí quais são os elementos? É o A, o B e o C. Então esses são os elementos do conjunto A, B e C. Conjunto B. Quais são os elementos do conjunto B? B, C e A, certo? Então, esses dois conjuntos, eles são iguais? Existe alguma diferença aqui? Você está notando alguma diferença entre os elementos do conjunto B e do conjunto A? Tem uma diferença. Qual é a diferença? A diferença é que esses elementos estão ordenados. E esses elementos, né, segundo a ordem alfabética, eles não estão ordenados. Essa é a diferença. Mas isso não faz com que os conjuntos sejam iguais, beleza? Porque o que importa não é a posição que os elementos estão de um para o outro. Mas sim, o que importa é que são os mesmos elementos, tá? O B está em A e em B, o C está no A e no B, e o A está no A e no B. Então eles possuem os mesmos elementos. Então nesse caso, ó, nós dizemos que A é igual a B. A gente usa esse termo aqui, certo? Para dizer que é igual. Segundo exemplo. Se A é igual a X, isso aqui nós falamos ontem também, dessa representação, essa forma de representar conjunto, né? Que é uma propriedade. Então, se A é igual a X, quem é esse X? Ele é um elemento do conjunto A. Só que esse x menos o 2 é igual a 5. Isso aqui você vai lembrar, ó, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Equação. Pode vir assim também? Pode. Os conjuntos podem trazer também equações na sua representação. Então isso aqui é uma equação. Como é que eu resolvo uma equação? Passando esse elemento por outro lado. Isolo o x passando por outro lado, né? Assim. Então, x menos o 2 igual a 5, eu isolo x no primeiro membro e passo o 2 para o outro lado com sinal invertido, né? Assim. Então, x é igual a 5, que já está lá, menos, passa somando, que está subtraindo, passa somando. Então, 5 mais 2 é igual a 7. Então, quer dizer que o 7 é esse elemento x aqui do A. Ele é o elemento que satisfaz essa equação. Então, ele é o 7. Então, 7 é como se tudo isso aqui fosse o 7. Ele está dizendo que o elemento do conjunto A é o 7. E quem é o elemento do conjunto B? É o 7 também. Então, eu já tenho o 7 no B e tenho o 7, que é a solução da equação no A. Então, por isso que o A é igual a B. Certo? Porque eu tenho que resolver essa equação para saber se é ou não esse elemento. Beleza?
O outro aqui, terceiro exemplo, de novo eu tenho a mesma forma de representar, que é esse aqui, né? A igual a x, só que agora x mais 3 igual a 7. Outra equação do primeiro grau. Às vezes vai cair segundo grau também, viu? Mas essa aqui é do primeiro grau. Então, como é que eu faço? O que está somando passa subtraindo. Eu vou passar para o outro lado. Então, isolo x igual a 7, que já está lá, menos o 3. Está somando, vai diminuir. 7 menos 3 é igual a 4. Então, é como se o 4, tudo isso aqui é o 4, tá? Quer dizer que A é igual a 4. E o B é igual a 5. Opa, agora deu diferente. Se o A é igual a 4 e o B é igual a 5, não é igual. Então, por isso que aqui ó, está dizendo, se não é igual, é diferente. O símbolo da diferença é isso, tá? A diferente de B. Beleza? Então é essa a nossa aula, tá? Falando de igualdade. E vamos agora para as observações. Então vamos aqui para algumas observações que estão na página 8, que é importante a gente mencionar, que diz o seguinte: há conjuntos que possuem um único elemento, chamados conjuntos unitários, e há um conjunto que não possui elementos, chamado conjunto vazio e indicado por... Aí você tem a indicação, né? Então nós temos esses conjuntos específicos, tá? Conjunto unitário e conjunto vazio. O que é um conjunto unitário? É o conjunto que possui apenas um elemento. O que é o conjunto vazio? Aquele que não possui elemento. Então, na letra A, nós temos aqui, são conjuntos unitários. Conjunto A igual a 5, que só é um elemento, o 5, né? Conjunto B igual a x, tal que x é capital da França. Qual é a capital da França? A França só tem uma capital, que é Paris. Então, o conjunto B é um conjunto vazio. Aliás, um conjunto unitário. Aí a letra B. São conjuntos vazios. Conjunto C igual. Conjunto das cidades de Goiás banhadas pelo Oceano Atlântico. Se você pegar um mapa de geografia e pesquisar, né, as cidades de Goiás que são banhadas pelo oceano, nenhuma cidade, o estado não é banhado pelo Oceano Atlântico, porque ele está bem no centro, né, do Brasil. É uma região central do Brasil, ele não é uma região de praia. Então esse conjunto ele é vazio, tá? Porque não existe cidade banhada pelo Oceano Atlântico. Outra aqui, conjunto D igual ao elemento x, tal que x é diferente de x. O que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer que o conjunto D é formado pelo elemento que é diferente dele mesmo, x diferente de x. Não existe nenhum número que é diferente dele mesmo, ele é igual a ele mesmo, então não existe um número diferente de si mesmo, tá? Ele é igual a si mesmo, por isso que ele é vazio. Então vazio é essa bolinha cortada no meio, tá? Essa bolinha com um tracinho no meio. Há conjuntos cujos elementos são conjuntos, como por exemplo, conjunto F igual. Aí você tem a bolinha cortada no meio, que é o conjunto vazio. O conjunto A, né? Olha a diferença. Por que eles são conjuntos, né? E também são elementos? Porque eles estão entre chaves. O A, ele é um conjunto, por quê? Porque ele está entre chaves, esse Azinho. Mas ele é elemento do conjunto F. Então é um conjunto que é elemento de outro conjunto. Então F igual ao vazio, ao elemento A, elemento C, né, que é o conjunto C, A e B, conjunto A e C e o conjunto ABC, certo? Então nesse caso nós dizemos que o conjunto vazio
pertence ao conjunto F. Interessante observar isso aí, porque a relação de pertinência, a gente só usa ela quando é para relacionar elemento e conjunto. Só que o conjunto vazio ele é um conjunto, certo? Então o certo seria, quando a gente relaciona dois conjuntos, um conjunto para outro, a gente usa o termo está contido. Mas nesse caso, o conjunto vazio aí ele é um elemento. Por isso que estamos usando o pertence. O A, conjunto A, pertence. Tá? Por quê? Porque ele é um elemento do conjunto F. É um conjunto que está dentro do outro. Então eu tenho que usar o termo pertence. Conjunto C pertence ao F. Conjunto A e B pertence ao F. A e C pertence ao F. E A, B e C pertence ao F. Beleza? Então, todos esses casos, eles pertencem porque são elementos, embora sejam conjuntos, tá? Observe que A não pertence ao F. Olha a diferença de eu trazer o A com a chave e o A sem a chave. Olha a diferença. O A sem a chave não pertence, porque o A com a chave é o conjunto. E o A sem a chave não é um conjunto, é um elemento apenas, tá? Mas ali tem a diferença que ele é um conjunto, por isso que ele pertence, e aqui ele já não pertence. C não pertence ao F. Agora o conjunto C é que pertence ao F. Agora só o C sem a chave não pertence, pois A e C não são elementos do conjunto F. Logo, A é diferente do conjunto A. A é uma coisa, conjunto A é outra coisa, tá? Essa diferença de usar chave ou não é importante observar, beleza? E o C é diferente do conjunto C, tá? Então são essas observações, tá? Tenha uma boa aula aí, assista a videoaula, eu vou estar disponibilizando no grupo. E também esse texto, tá? Para que vocês possam estar acompanhando, para quem não tem o livro, acompanhar, né, essas observações do texto aí disponibilizado para vocês. Beleza? Tenham a todos uma boa semana.